Olha só, neste vídeo eu quero falar com vocês sobre todos os perigos da contratação do Arturo Vidal pelo Flamengo. É isso mesmo. Rei Arturo, né, como é conhecido no Chile, como é chamado no Chile, e os seus contemporâneos, Rei Arturo, né? Arturo Vidal, Vidal, né? Jogador da Internacional, que já não é mais o mesmo jogador da Juventus. Eu estava até falando com um amigo italiano há pouco. Ele estava falando para mim, olha, não espere, aquele Vidal da Juventus, evidentemente que não é mais um jogador que está com 37 anos e que, para mim, há alguns perigos, né? Alguns perigos da contratação dele para o Flamengo. E o primeiro perigo que tem, gente, eu preciso pontuar aqui de cara para vocês, até para deixar muito claro qual é a minha posição em relação a essa contratação do Flamengo, essa possível contratação do Flamengo. O primeiro perigo para mim, que existe, e talvez seja até um perigo importante mesmo, um dos mais importantes, é o perigo de dar certo. É isso mesmo. E nesse sentido pode dar muito certo mesmo, né? Pode ser muito interessante, sim, nesse sentido a contratação dele. Porque se der certo, vai dar muito certo. Pode dar muito certo. Né? É um jogador que tem muito as características de aquele jogador que pode encantar profundamente os torcedores. Ele pode cair nas graças do torcedor, facilmente, o Arturo Vidal. Bom, evidentemente que tem outros, né? Vamos lá. O Vidal está com 35 anos, tem uma carreira internacional muito conhecida. O Vidal é um jogador de muita personalidade dentro de campo, é um jogador que na Inter não está jogando como titular. Ele entra pouco, evidentemente, mas não há problema nisso, porque a equipe tem um elenco, né, amplo, né, com muitas possibilidades. Este é um ponto, essa é uma questão. A outra questão é que o Vidal, ele sempre tem apresentado problemas de lesão, e este é também um grande perigo da contratação dele pelo Flamengo. Por quê? Porque quando o Flamengo desembarcar na Gávea, e quando ele for para a enfermaria, quando ele for para, enfim, departamento médico, ele será apresentado para o doutor Tanuri, né? Enfim, aí o negócio pode realmente complicar bastante. Porque o doutor Tanuri e o seu departamento médico realmente joga contra o Flamengo, né? Na prática, joga contra o Flamengo, assim como os principais dirigentes que mantêm essa estrutura, mantêm o departamento médico sob a gestão do Dr. Tanuri, né? Este é um perigo, gente, porque o Vidal, ele tem sim, na carreira, tem apresentado sim problemas de lesão, né? E a questão muito associada a isso é o fato de que o Vidal é um tipo de jogador que ele precisa muito do físico, né, de uma boa condição física para que o seu jogo aconteça. Tem jogadores que não têm um perfil físico tão forte, né, tão visível, tão, enfim, determinante, e ele consegue, por exemplo, jogar perfeitamente. Mesmo jogadores que não sejam necessariamente volantes, né? Mas há jogadores que, mesmo que não sejam volantes, precisam muito do físico, né? Além dos trinques, né, para que o seu jogo aconteça, para que o seu futebol aconteça. Um exemplo de atacante que, quando não tinha uma preparação física boa, não jogava, era o Carlitos Teves, né? O Vidal é, portanto, um jogador que precisa muito desse físico. E quando ele se lesiona, né, e ele volta das lesões, ele não volta tão bem como ele estava jogando antes. Ele demora um pouquinho para pegar no tranco novamente, né? E, evidentemente, que quando pega, novamente passa a jogar um tipo de jogo que, para mim, é de altíssimo nível, de muita qualidade técnica. Bom, o Vidal no Flamengo, ele jogaria um pouco mais à frente, gente. Ele jogaria um pouco mais à frente. Ele é, hoje, tipicamente um segundo homem de meio de campo, né? Um jogador que, às vezes, até frequenta um pouco mais o que seria aquela posição, ou as posições, ou, né, que praticaria aquelas ações, né, que são praticadas por um camisa 10, né? Na Inter ele faz isso. É um jogador de uma circulação ali bastante interessante no campo de ataque, né, no segundo campo, né? E é um jogador que é muito inteligente quando, no segundo tempo, ele se apresenta no terço final. Ali você tem um jogador, realmente, na minha opinião, muito determinante, e que costuma entregar bastantes assistências, muitas assistências. Ele é um assistente, né, interessante. O Vidal é um jogador muito importante também, inclusive quando está posicionado nesse setor, para gerar, por exemplo, recuperação, desarme e recuperação quando a equipe perde a bola, né? Então, nas situações em que a equipe, nesse setor do campo, perde a bola, o Vidal é um jogador que funciona muito bem na questão do desarme. Ele consegue desarmar, ele consegue dar o combate, e é muito eficiente nesse combate, nesse bote, né? Agora, quando o jogador, por exemplo, quando está um pouco mais avançado, ele precisa sair em perseguição desse jogador, ele não tem apresentado um sucesso muito grande atualmente jogando pela Inter, né? Isso, evidentemente, tem a ver também com a idade, por certo que sim. Uma coisa que a gente sempre pensa aqui no Brasil é que um jogador como Vidal e outros, né, se repatriado para a América do Sul, e notadamente, no caso, para o Brasil, e sobretudo para uma equipe como o Flamengo, ele vai detonar.
Porque aqui no Brasil a gente joga um futebol muito diferente e com uma qualidade muito menor do que se vê na Europa, né? Essa não deixa de ser uma grande verdade, embora isso não se aplique a todos, né? Há jogadores que vêm de mercado como a China, que chegam aqui e detonam. Há jogadores que vêm de mercados muito mais... e que chegam aqui e não conseguem. Né? Na minha opinião, o Davi Luiz é um exemplo de jogador que vem de um mercado muito mais importante, um mercado futebolístico muito mais relevante. E, para mim, ele, na minha opinião, ele é uma decepção no Flamengo. Ele é uma decepção, ele não tá conseguindo ser no Flamengo nem sombra daquilo que ele foi na Europa. Né? Então, mas é uma verdade. Evidentemente, o jogador aqui se joga um futebol muito menos competitivo, é muito menos tal, enfim, do que na Europa, e, portanto, um jogador como Vidal pode sim se adaptar aqui no clube brasileiro, e notadamente no Flamengo, que é um clube, né, para o qual o Vidal vem sinalizando, vem piscando há muito tempo, né? Ele quer jogar no Flamengo. Parece que aqui no Brasil ele é apaixonado pelo Flamengo, evidentemente, né? Tá dando essa sinalização há muito tempo. Né? Agora, evidentemente que, assim, se ele aparecesse aqui há 2 anos atrás, seria muito mais interessante, muito mais relevante, iria muito mais ao encontro desse amor todo que tem pelo Flamengo do que agora. Porque neste momento precisamos pontuar. A Inter não quer realmente saber de renovar o contrato com ele. Então, ele evidentemente que ainda teria mercado em outros times ali da Europa, evidentemente. Talvez não times muito grandes, talvez da Itália, inclusive times médios da Itália, né? Um time médio da Espanha, mas em equipes muito poderosas do futebol europeu, hoje talvez ele já não tivesse mais espaço. Por certo que não teria mais, não tem mais espaço hoje, provavelmente não iria para uma equipe dessas, mas poderia ir sim para uma equipe média do futebol, por exemplo, espanhol, né? Ou mesmo italiano, ou mesmo, enfim, da Alemanha, digamos assim, né? Na França. Agora, para uma equipe de ponta, hoje ele já não tem mais mercado, e isso é natural. Tem nada de mais isso, afinal de contas, ele tem já 35 anos de idade. É isso mesmo, 35 anos de idade. Então, qual é o perigo? Mais um perigo que o Flamengo tem caso contrate Vidal. O perigo do Flamengo, e esses dirigentes são complicados nesse sentido, né? Fazerem um contrato do Vidal de 90 anos, né, gente? De 5 anos, de 10 anos, né? E assim, o Flamengo, quando o Flamengo quer um jogador, e o jogador fala assim, não, eu quero um contrato de 5 anos, os caras, né, podem perfeitamente aceitar. Então, o contrato com o Vidal tem que ser contrato de 1 ano. Ah, mas a gente corre o risco, Josa, de depois, no final de uma temporada, perdermos o Vidal, caso ele jogue muito bem no Flamengo. Se ele jogar muito bem no Flamengo, ele continuará a não ter mercado no futebol europeu, cada vez menos, inclusive em times médios, né, por causa da idade, né, e ele seguirá a ter muito mercado aqui no futebol da América Latina, e inúmeras equipes, e inclusive o Flamengo. Então, assim, se ele quiser deixar o Flamengo para ir para outras equipes, problema dele, ele que vá. Eu desconfio que ele não faria isso. Por quê? Porque um jogador como Vidal, inclusive que gosta do Flamengo, para mim é muito complicado imaginar que ele iria para outra equipe depois de fazer uma temporada no Flamengo, né? Porque o Flamengo é top aqui na América do Sul, né? Por que ele que jogou no Flamengo, teria jogado no Flamengo por 1 ano e muito bem, por que ele desejaria ir para uma outra equipe? Né? Se ele já estaria numa equipe top e, inclusive, muito melhor do que está agora, até mesmo por causa do futebol que o Vidal praticou em campo e em prol do Flamengo. Né? Então, eu acho que isso não seria um problema. Então, a questão é 1 ano de contrato. Mas se ele quiser 2 anos de contrato para renovar, eu acho que não. Porque uma gestão precisa saber muito bem colocar o jogador no seu lugar, independente de quem seja o jogador. Né? Não seria um bom negócio, porque a gente não sabe, ele pode perfeitamente chegar no Flamengo e ficar lesionado. E aí, enfim, não dá muito certo. E este é um problema, esse é um perigo, mas tem um perigo muito maior e que tem muito a ver também com a própria personalidade do Arturo Vidal. Qual seria esse problema, na verdade? O Vidal é um jogador, como eu disse, de muita personalidade, muita mesmo. O Vidal é um jogador que lá na Europa, ele realmente deixa tudo em campo. Mas quando ele vinha para a América do Sul para jogar pela seleção chilena, ele aproveitava esses passeios para a América do Sul para ir para a noite. Isso não é uma fofoca, isso não é tal, isso é real, isso existe informação sobre isso. Lá no Chile todo mundo sabe disso. Quando ele se apresentava na seleção, ele aproveitava para ir para a noite. Né? Acontece que o Vidal, ele ia para a noite no dia seguinte, ou nos 2 dias posteriores a este feito, ele tinha a partida da seleção chilena, o jogo, e ele jogava demais. Ele jogava muito. Então, embora ele fosse para a noite, ele jogava muito, entregava muito dentro de campo, e ninguém ligava muito para isso. Né? Mas o Vidal sempre foi um cara que gostou muito da noite. Muito. E a gente está falando também que o Vidal chegaria numa das melhores cidades do mundo à noite, né, carioca. Né? Não é qualquer noite, né? É uma grande noite. E, então, poderia ser um problema, evidentemente. Né? Ele viria para o Flamengo para passear no Rio de Janeiro ou para jogar. Né? Porque realmente esse tipo de coisa ele faz há um bom tempo já, não é de hoje.
Agora, associado a essa questão, que ele acha, por exemplo, que ele tem que ir para a noite, que ele vai bancar em campo, vai detonar em campo, o fato é que hoje talvez ele não consiga mais. Agora, associado também a essa personalidade que fala assim, não, eu vou para a noite sim, porque no campo eu resolvo. Essa personalidade é a mesma que fez com que o Chile provavelmente tenha ganho uma Copa América aí, e tenha ficado aí na crista da onda durante um bom tempo, depois da saída do Sampaoli do comando da seleção chilena. Porque a seleção chilena, ela vivia no ostracismo, depois da gestão do Bielsa, lá no Chile, e depois da Sampaoli, depois dessas duas gestões, o Chile começou a ganhar títulos na América do Sul, na Conmebol, né? Começou a ganhar títulos da Copa América, né? Algo que não acontecia há muito tempo. E olha só, quando sai o Sampaoli, chega o Pizzi, o Juan Antonio Pizzi, para ser o técnico da seleção chilena, e aí tem um jogo em que a seleção chilena está no primeiro tempo empatando contra a Bolívia, jogando futebol horroroso, nada está dando certo, o Sampaoli tinha acabado de chegar, de sair, né? E aí no vestiário, os jogadores chegam para o técnico e falam, professor, nós não vamos jogar mais como você quer, tá errado, isso aqui não está funcionando, nós vamos jogar agora a partir da maneira como nós jogávamos com outro professor, com o Sampaoli. O Pizzi não tinha personalidade para encarar um cara como Vidal. Vidal era o líder desse movimento, né? O Pizzi simplesmente aceitou e falou, tudo bem, então faço o que vocês quiserem. Eles voltaram para o jogo, fizeram uma grande partida, conseguiram vencer a Bolívia, e já tinha, no jogo anterior, não tinha inclusive vitória na competição, e aí eles ganham a Copa América. O Chile continuou tal, né? Porque apesar do Pizzi pensar futebol de um jeito, a seleção estava jogando do jeito que o outro técnico queria. Por quê? Porque os jogadores bancaram o modelo de jogo do técnico anterior. O cara que foi responsável por isso chama-se Arturo Vidal. Ele é esse jogador de muita personalidade. Então, o perigo, por exemplo, ele atribuir também essa personalidade, gerar uma personalidade futebolística ainda maior para a equipe do Flamengo, e, portanto, um protagonismo para o Flamengo muito maior, é também um perigo muito grande. E um perigo muito interessante, na verdade. Né? Pode contar também que isso pode perfeitamente acontecer. Né? A questão do Vidal dentro de campo, é um jogador que pode jogar um pouco mais à frente, como eu falei, é um jogador que tem ali hoje assiste muito, hoje é um cara que dá bom combate no sentido de fazer desarme, de recuperar a bola, é um jogador que tem ali um jogador que pode perfeitamente cobrar os seus companheiros dentro de campo, fazê-los acordar e tudo mais. Nesse sentido também poderia ser um jogador muito interessante para o Flamengo. Eu não diria que jogador com essa idade, hoje, para ser repatriado, possa ser uma boa, mesmo jogando na Europa. Eu acho que o Vidal pode sim ser uma exceção. E acho que é interessante sim para o Flamengo. Agora, é muito importante que os torcedores e toda a comunidade rubro-negra tenha claro, né, esses problemas todos, essas questões todas, esses efeitos colaterais, porque se eles realmente aparecerem, o Vidal poderá se tornar uma contratação muito ruim para o Flamengo. Agora, se eles não acontecerem, pode dar muito certo. O Vidal é um jogador que sempre se comprometeu, de certa forma, né, com um certo amor pelo Flamengo, um certo carinho pelo Flamengo e tudo mais. Ele é um tipo de jogador que pode ser cobrado também por isso, caso ele não esteja funcionando muito bem. E acho que essa cobrança pode atingir de uma maneira positiva para o Flamengo, caso isso aconteça. Então, é aquele tipo de jogador que vale a pena o torcedor ficar alerta em relação a ele, sobretudo quando perceber ou desconfiar que ele não está fazendo as coisas tal. Ele realmente precisa de umas bronquinhas de vez em quando, caso ele saia da linha. Agora, se der certo, pode ser, sem dúvida nenhuma, uma das grandes contratações do Flamengo ultimamente. Porque, embora o Arturo já não seja mais jogador da Juventus, jogador do passado, né, ele ainda, na minha opinião, tem muita coisa para entregar. É um jogador que precisa, contudo, se ambientar muito bem na equipe, né, ter o respeito pelo Flamengo que o Flamengo merece, evidentemente, né, não ter, evidentemente, ali lesões, né, e, enfim, né, na verdade, não deixar de lado a noite carioca. Se isso acontecer, eu acredito que vai dar muito certo. Agora, se der certo, gente, baita reforço, mas um baita reforço mesmo, que o Mengão estará contratando, gente, um reforço realmente de nível internacional, ainda um grande jogador do futebol.